E o segundo mês do ano é dedicado à campanha Fevereiro Laranja, que tem o objetivo principal de conscientizar as pessoas sobre a leucemia. Por isso estamos recebendo aqui hoje no RDTV News o doutor André Henrique Crepaldi, que é hematologista e oncologista, né, doutor? Exatamente, é um mês importante para a gente falar sobre isso, apesar de ser uma doença não tão comum, mas ela pode ser muito grave. Identificar os sintomas é de fundamental importância para todos. Eu queria já começar falando com o senhor sobre um caso que tem ganhado muita repercussão, né, que é a Fabiana Justus, filha do Roberto Justus, que tem postado nas suas redes sociais um pouquinho do tratamento dela, né, contra a leucemia. Como que é? Qual é o tipo de leucemia dela? Como que é o tratamento? É só com quimioterapia? Fala um pouquinho pra gente sobre esse caso, doutor. Certo, é uma leucemia aguda do tipo mieloide, né? A gente pode classificar as leucemias em grandes grupos, crônicas e agudas. Esse nome foi dado há muito tempo, quando se começou a identificar isso, e justamente o aguda, como o próprio nome diz, é porque ela vem rápido. Mas não sabia nada, no dia seguinte estava com o diagnóstico sim. Infelizmente a leucemia a aguda tem esse perfil. A pessoa pode estar bem e fazer exames no mês anterior e no mês seguinte passar a desenvolver os sintomas da doença e que normalmente é identificado muito rápido porque aparecem a leucemia são células brancas que ocupam a produção das células normais na nossa medula, que é que produz o sangue. E aí, com isso, o que acontece é que as outras células reduzem ou até chegam a um nível crítico de produção. E é o que leva aos sintomas, que podem ser sangramentos. Esses sangramentos ocorrem porque baixa uma substância que chama plaquetas do sangue. E esses sangramentos podem ser em pele, em gengiva, cavidade nasal, casos graves dentro do cérebro, levando a um AVC, um derrame, né? E os outros sintomas são relacionados geralmente às outras células que são com produção afetadas. Células vermelhas, então um sintomas bastante comum é a palidez, porque desenvolve a anemia pela baixa produção dos glóbulos vermelhos. E outro sintoma comum é o desenvolvimento de febre, porque apesar da leucemia ser células de defesa, são chamados leucócitos ou células brancas, essas células não funcionam na função primordial dela, que é fazer a nossa defesa para todas as coisas que tentam invadir. Então, nesse sentido, pode desenvolver qualquer tipo de infecção. Infecções de pele, pulmão, cavidade oral, a parte genital, que tem bastante bactérias e fungos. Então, deixa o organismo vulnerável a infecções. Então, esses sintomas são dos principais, que são sangramentos, palidez e infecções, e podem ter outros, em alguns tipos de leucemia, que são crescimento dos gânglios, que é chamado as ínguas do corpo, em que as células invadem. Então, podem crescer os gânglios do pescoço, na axila, na virilha, e nos órgãos internos, que também nós temos esses gânglios, que são vulgarmente chamados de ínguas. E e ela não aumenta só em leucemias, infecções, por exemplo, quem tem uma lesão no pé, uma infecção, pode levar um aumento disso aí, que não tem nada a ver com leucemia. E internamente, os outros órgãos linfáticos podem ser afetados. O baço, que é um órgão interno na cavidade abdominal, pode crescer, e assim por diante, em outros órgãos. Então, no dela, é uma leucemia mieloide aguda, e o tratamento, ele precisa ser imediato. Então, o paciente fez o diagnóstico, suspeita, faz exames. Nesse momento, é necessário uma internação para tratar a doença. E esse tratamento inicial é a quimioterapia. Uma dúvida comum que todos os pacientes perguntam ou familiares, quando tem o diagnóstico eu vou para transplante agora? Não. O tratamento inicial é quimioterapia.
porque é necessário eliminar as células e a partir daí que os tratamentos podem mudar. Então, quando se faz isso, a quimioterapia age no sangue, é feita por infusões, algumas vezes em comprimidos, e ela vai agir no corpo todo e em todas as células sanguíneas. Então, o objetivo é o quê? É que a medula, que é a produtora de sangue, seja literalmente destruída. Destrói-se as células da leucemia e as células boas. Nesse período, o paciente fica ainda mais vulnerável, por isso tem uma internação, a necessidade de monitoramento contínuo, exames diários, porque vai baixar mais as defesas, e aí vai ficar um período que normalmente, em 10 a 15 dias, as defesas estão mais baixas, e pode ser necessário antibióticos, transfusões de sangue, para que mantenha o funcionamento do organismo até que o organismo se recupera. E ainda bem que normalmente se recupera mais rápido as células boas, as células normais. Então, normalmente esses tratamentos é muito variado, mas podem chegar entre 50% a quase 90% na infância de desaparecimento numa primeira quimioterapia. E a partir daí se passa para as outras fases de tratamento. Então realmente é bem intenso e realmente para a família também é uma mudança total, né? A pessoa está bem num dia, um adulto trabalhando, estudando, e de repente tem que parar todas as atividades, ir para um hospital e vem junto tudo com o medo, né, do que vai acontecer, para onde vou caminhar, e realmente é um caminho difícil, mas o importante tem cura. A gente tem hoje tecnologia, é um tratamento que depende de muita coisa, né? Todo mundo está vendo na internação quanto de necessidade de suporte, que não é só o médico e o hospital, mas tem toda uma equipe que vai ter que estar apoiando para que isso funcione e tenha êxito lá no final, né? O senhor falou sobre 2 tipos de leucemia, aguda e crônica, né? A crônica seria como? A crônica, as agudas, a gente falou da mieloide aguda, existe um outro que é linfóide aguda, que depende do tipo de célula branca afetada. As crônicas, elas se desenvolvem mais lentamente, é mais comum em adultos, acima de 50, 55 anos. Existem alguns subtipos, um deles chamado mieloide crônica, similarmente ao que a gente acabou de falar, que era mieloide aguda, é a mesma célula, só que essa célula ela não se torna... No caso da aguda, ela não desenvolve, ela fica lá como se fosse uma célula mãe, uma célula primordial, e que não adquire nenhuma capacidade. Na crônica, ela adquire, só que ela não para de multiplicar. Então, muitas vezes o paciente descobre isso quando vai fazer um exame admissional, por exemplo, num trabalho. E aí faz um exame de sangue, está sentindo nada. Normalmente o nosso número de células brancas vai até 10 mil, 11 mil. E aí muitas vezes no exame desse tem 20, 30, 40, 50 mil leucócitos, né, que são glóbulos brancos. E aí é encaminhado para uma avaliação. Algumas vezes, se isso continua, essas células produzem tanto que ela passa a consumir o organismo. Então o paciente pode emagrecer um pouco, ter um crescimento novamente do baço, que a gente está falando, que é um sintoma comum, ter dor desse lado, do lado esquerdo, às vezes comprime. O baço é do lado do estômago, quando ele cresce demais, o paciente às vezes vai alimentar e fica um pouco com dificuldade de comer, sensação de que está muito cheio. Então é um sintoma também que pode aparecer. E nos outros tipos de crônica, como a do órgão linfático, chamada leucemia linfocítica crônica, podem aparecer também os gânglios, novamente as ínguas, que é um sintoma bastante comum. E teve grandes avanços no tratamento. A leucemia crônica do tipo mieloide, ela era uma doença
geralmente fatal antes do transplante. O paciente tinha um diagnóstico, ficava numa fase em que alguns remédios controlavam, a partir daí essa doença também ela avança, ela se tornava aguda e o paciente, normalmente, se não... antes do transplante não existia, mas depois disso, a única forma de cura era o transplante. Houve um avanço no desenvolvimento de medicações e surgiu uma medicação por via oral que simplesmente para essa multiplicação anormal. Porque foi uma das primeiras... Hoje a gente fala muito de genética, de modificações celulares, e essa foi uma das primeiras a serem descobertas, que é uma alteração na célula chamada BCR-ABL. Essa alteração faz com que a célula não pare mais de crescer. E esse remédio, ele simplesmente vai lá e desliga isso aí. Então foi assim, um avanço fantástico. Hoje a gente tem um número enorme de pacientes usando, tem grupos no Facebook convivendo com a leucemia mieloide crônica, em que há muita troca com relação a efeitos colaterais, como contornar, tudo. Mas o que se tem com isso o paciente volta a ter uma vida normal, usando medicação. E aí a gente pode hoje, o câncer, comparar com doenças crônicas como pressão alta, diabetes, em que usa uma medicação de forma contínua e vive com ela, vai conviver. E existem, nessa mesma linha, que se torna resistente, existem as novas gerações, e em casos excepcionais de resistência total, existe o transplante. Então, assim, nesse grupo de doenças, foi um avanço fantástico, um dos primeiros no tratamento do câncer geral, e que impulsionou todo o movimento na busca de drogas chamadas alvo, que agem lá dentro numa pequena alteração. E a gente tem isso hoje para várias coisas, para leucemia, para doença renal, tem para melanoma, que é o tumor de pele. Então, avançou e a gente, a partir de uma única doença lá atrás, né? Então, essas coisas animam, apesar de ser uma doença grave. Na leucemia mieloide aguda, a gente também tem hoje uma droga-alvo, que é utilizada quando se tem essa alteração, e que pode ser usada junto com a quimioterapia, tudo. Então a gente tem vários avanços, mas não é fácil, realmente, assim, lembrar desses sintomas é importante, e lembrar que na infância, os tumores, de um modo geral, são incomuns. 3% só dos cânceres, de modo geral, são na infância. Mas na infância, o principal tumor, né, é a leucemia do tipo linfóide, a linfoblástica aguda, e que tem a mesma sintomatologia do adulto. Mas, ainda bem, é uma das doenças que mais curam, né? Podem chegar, dependendo do tipo dessas alterações, até 90% de cura. E então também é uma mudança total de vida para a família, né, nisso, uma preocupação, mas tem cura também, tem avanços. Acho que isso é importante que todos tenham consciência. Quando a pessoa está com anemia, é um sinal de alerta? Ela deve ligar um alerta ali, ficar de olho? Tem que procurar. A anemia é muito comum, principalmente na mulher, né? A gente precisa, para o organismo produzir células vermelhas, precisa de várias vitaminas, entre elas o ferro, vitamina B12, ácido fólico, são várias vitaminas ali. Mas a mulher tem a perda menstrual mensal, acaba, em algumas mulheres, por alterações hormonais, alterações uterinas, e muitas vezes não se acha uma alteração, tem um fluxo aumentado. E esse fluxo aumentado, cronicamente, faz ter perdas de ferro, e muitas vezes não é reposto a quantidade suficiente numa alimentação. E uma situação comum na mulher é isso, de ter anemia,
E uma das coisas que se faz é dosar o ferro do corpo. E as mulheres muitas vezes têm um estoque baixo. Então, sim, é um sinal de alerta, deve procurar o médico, o hematologista, um clínico geral, o médico de sua confiança para fazer os exames. E se realmente não acha nenhuma alteração que justifique, encaminhar para o especialista para investigar, porque pode ser um monte de outras coisas, né? Desde doenças herdadas, que, tem vários tipos de anemia assim, até uma leucemia. Então, realmente deve procurar atendimento para investigar. A senhor falou muito sobre, né, o câncer que tem mais cura, né, também. Sempre que as pessoas, eu acho que a gente ouve a palavra leucemia, a gente já cria aquele sentimento negativo, né, até lembrando também aquela novela que passou, que trouxe, né, muitas pessoas não tinham conhecimento da doença, Laços de Família, teve uma personagem que teve leucemia, né, as pessoas já criam essa coisa negativa, esse medo, mas existe uma coisa muito boa que a gente pode fazer, que é doar, né, doutor? Exato. Doação de medula óssea, né? Exatamente. A gente tem um sistema de doação de medula muito organizado no Brasil, é um modelo, a gente tem um número de doações realmente suficiente para a população, e isso tem aumentado e continuado essas doações. E para quem não conhece, quando se vai doar a medula, na verdade você não doa, você faz um cadastro e colhe o seu sangue para identificar o que ele é, né? Que seria mais ou menos o CPF lá dessa pessoa. E isso guarda-se num banco de dados. Junto com esses exames iniciais, fazem os testes, entrevista, não pode ter várias doenças. Se em algum momento precisar da doação, vão chamá-lo novamente para repetir os exames, verificar o estado de saúde, e a partir daí, ok, seu sangue e você está apto para doar, ele vai realmente fazer isso. E como que doa medula? É aspirado uma pequena quantidade, uma quantidade de sangue dentro da medula óssea. No adulto, ela fica nos ossos da bacia, onde é colhido. Outros lugares também produzem sangue no adulto, que é a parte do externo, coluna, mas esse é o local que se colhe. E ainda existem situações em que, apesar de a gente falar doação de medula, essa célula é colhida do sangue. Existe uma máquina que colhe essa medula, que na verdade são células chamadas células-tronco. Essas células, tudo que colhe na medula é o quê? São células-tronco que estão alojadas lá, só que felizmente essas células circulam no nosso sangue. Então alguns tipos de transplante, aí o médico transplantador vai escolher a célula de origem, porque existem, quando você colhe do sangue, algumas contaminações que a gente chama de célula de defesa ou da medula, mas é importante saber que quem que realmente quiser doar não vai fazer nenhum procedimento, vai procurar o Hemocentro, que é o órgão onde se faz esse cadastro no Brasil todo, e a partir daí é feito um registro no Registro Nacional e de doadores, né, que é o REDOME, para que fique cadastrado. E se em algum momento alguém precisar, realmente vai ser um ato muito bacana e importante para aquela pessoa, para o familiar, para tudo. Isso já ajuda muito, né, doutor? É uma forma da gente também ajudar as pessoas, né? Porque muitas vezes você não tem um familiar, não tem um amigo que está passando por isso, mas de qualquer forma você pode estar fazendo bem para outra pessoa, né? Porque o câncer é uma doença que acaba muito com as pessoas, Sim. Né? Tem essa questão do medo, do psicológico abalado, a família também envolvida, sofrendo, né? Então é algo que acalma o coração, né, dessas pessoas. Exatamente, porque a parte emocional realmente, principalmente no início, né, é destruída, né, um monte de coisa que passa pela cabeça, e a vida mesmo passa pela cabeça, né? Sim. E no Brasil há uma miscigenação muito grande, quando isso se iniciou, as doações de outra pessoa, né? No Brasil não se encontrava quase doadores
porque os bancos eram internacionais, e você vai achar, na Alemanha, por exemplo, para o brasileiro, só algumas migrações do sul, tudo que conseguia doadores. E hoje não, porque hoje a gente tem realmente esse banco do Brasil, que tem essa mistura que a gente tem mesmo e consegue doadores. Então é muito importante, quem puder e for apto a isso, realmente é um ato muito importante. E para a gente finalizar, eu queria que o senhor enfatizasse para a gente, né, a importância, a gente está falando dessa campanha, né, de Fevereiro Laranja, da importância das pessoas buscarem ajuda, né, aos primeiros sintomas. Por quê? Quanto antes elas fizerem o tratamento, mais chances, né, doutor? Exatamente. Então, as pessoas podem procurar o especialista. Na rede pública hoje, o Hospital de Câncer é referência no tratamento das leucemias agudas, tanto e crônicas, mas tanto no adulto quanto na criança. E o estado inteiro vem para cá. Também, então é importante também medidas de saúde pública que fomentem isso no sentido de apoiar, para que possa dar um tratamento adequado, né? Mas qualquer um dos sintomas que a gente comentou, é importante que procure auxílio médico e, uma vez que tenha suspeita, que realmente não perca tempo. A gente sabe como é difícil, principalmente na rede pública, chegar às vezes ao tratamento, mas essa demora acaba atrapalhando o tratamento, levando a muitas vezes um risco fatal até antes de chegar no serviço para tratar. Doutor, muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz por enfatizar essa conscientização das pessoas, né, com uma campanha tão importante. E sempre que o senhor precisar, tiver outras pautas legais, nosso espaço está aberto também, tá? Obrigado pelo convite e foi muito bom. Se você gostou da nossa entrevista, você pode deixar o seu comentário e curtir muito, viu? Lembrando que essa e outras entrevistas você confere tudo no nosso site do RDTV.